Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje vou falar curiosidades sobre as aves. As aves são animais vertebrados caracterizados por terem penas, bicos e asas. Elas possuem sangue quente, apresentam um metabolismo elevado e necessitam de muita energia para manter o ritmo. Todo o seu funcionamento e estrutura são adaptados para torná-las leves para o voo. No vídeo de hoje, sobre as aves, você encontrará o que são aves, exemplo e importância, classificação das aves, principais características das aves, fisiologia das aves e curiosidades sobre elas. Você deve estar pensando que já conhece de tudo de aves, mas não se engane. No vídeo de hoje vamos descobrir por que algumas aves voam e outras não, como funciona o sistema de voo, canto e a sua fisiologia. Vamos entender os conceitos aplicados e muitas curiosidades ao final. Antes, precisamos lembrar que as aves têm uma importância ecológica muito grande, além de participarem da cadeia alimentar controlando a população de insetos e roedores. Esses animais são essenciais para os vegetais. Atuam na polinização de algumas espécies como dispersadoras de sementes. Presença de penas exclusiva das aves. Contém bico sem dentes, asas com ou sem função de voar, pele queratinizada, seca e impermeável, possui sangue quente, são seres homotermais ou endotermais. Podem ocupar ambientes marinhos ou terrestres, mas predominam nos ares. São vertebrados ovíparas com casca rígida, metabolismo elevado, anatomia leve. Penas. As penas, como já dissemos, são uma característica exclusiva das aves, e isso tem uma justificativa. A maioria das aves passam boa parte de sua vida voando ou nadando. Para isso, as penas são essenciais e servem de isolamento térmico e mantêm a endotermia. Os outros isolantes térmicos dos animais costumam ser a gordura ou o couro, mas esses materiais são pesados demais para alçar voo. Assim, na história da evolução, acabaram destacando-se as penas. Outras duas funções das penas são servir de camuflagem, de acordo com a vegetação local, um atrativo sexual, sendo que normalmente os machos possuem exuberâncias nas cores. Lembre-se dos pavões. Asas e voo. O voo foi e é um importante mecanismo de adaptação, pois permite uma série de facilidades às aves. Locomover-se entre habitats com facilidade para fugir de predadores, buscar novas fontes de alimentos diante de uma escassez, ter maior campo de visão do ambiente e realizar migrações rapidamente diante de condições desfavoráveis. Mas, ao longo dos anos, algumas aves acabaram em ambientes em que o voo não era tão necessário. Por processo de seleção natural, sua capacidade de voo foi reduzida ou extinguida, mesmo tendo asas. Diante disso, distingue-se dois grupos de aves: carinatas, aves que podem voar, possuem esse nome porque há uma quilha, estrutura no osso externo e músculos peitorais chamados de carena. Ela dá sustentação para que o batimento de asas seja forte o suficiente para alçar e manter o voo. Ratitas só conseguem fazer voos curtos, como as galinhas, ou não possuem carena e não fazem nada, como os avestruzes e emas.
As aves podem ainda sofrer modificações para se assemelhar às nadadeiras e permitir o nado, como os pinguins. Pele. A pele das aves é queratinizada, assim como a do ser humano, seca e impermeável. Porém, algumas aves apresentam as glândulas uropigianas, situadas acima da cauda. Sua função é auxiliar na hidratação da pele e tornar as penas impermeáveis à água, pois secretam um óleo. Isso explica porque os patos viram a cabeça até a cauda e esfregam o bico no resto do corpo. Canto. O canto das aves é tão belo que é utilizado em filmes, livros e muito apreciado por nós. Sua origem está em um órgão específico do seu aparelho fônico, a siringe. O canto pode servir como elemento de comunicação, advertência, demarcação de território e atração sexual. Classificação das aves. As classificações na biologia servem com o intuito de agrupar ou diferenciar seres, facilitando o processo de identificação e comparação. No caso das aves, elas podem ser classificadas quanto ao habitat, à alimentação ou de acordo com a taxonomia. Alimentação. Nem todas as aves se alimentam das mesmas coisas, ou se utilizam das mesmas técnicas para conseguir alimento, pois dependem do ambiente em que vive e das ofertas neles. Cada espécie possui sua peculiaridade e hábitos próprios. Veja. Insetívoros. Esse tipo de ave come insetos capturados durante o voo ou no próprio solo. Exemplo, andorinhas, bem-te-vi, bacurais e suiriri. Granívoros. Alimentam-se de sementes e grãos, por exemplo, as pombas, canários e as rolinhas. Frugívoros são aqueles que se alimentam-se de frutas e frutos, como o sabiá, o sanhaço ou o sairás, por exemplo. Netáveros. Extrai o néctar das flores, exemplo, cambacicas e beija-flores. Carnívoros. Consomem carne de animais vivos ou falcões, águias, gaviões, são considerados grandes predadores. Piscívoros. Se alimentam-se de peixe, exemplo, garças brancas, a águia pescadora e o martim pescador. Necrófagos ou detritívoros são aqueles que ingerem carne de animais mortos, consequentemente efetuam a limpeza da natureza, exemplo, gaivotão ou urubu comum. Onívoros são as aves que apresentam hábito alimentar generalizado e diversificado, podendo comer frutas, insetos ou grãos. Exemplos: pardal, a gralha e o pombo. Se você que gostou do vídeo, se inscreve, deixa o like e clique no sino das notificações para você ser notificado a cada vídeo novo que eu postar.